Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus para esse 27º domingo do Tempo Comum. E nesse dia 5 de outubro, nós vamos meditar o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Não deixe de dar o seu gostei e compartilhar essa reflexão. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a essa moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, singe-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer o empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fazemos o que devemos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje a Palavra de Deus nos chama a meditar esse tema da fé. Na primeira leitura aparece o profeta Abacuque numa crise de fé, e o Evangelho nós temos essa expressão: Senhor, aumenta a nossa fé. Um pedido dos discípulos. E um pedido que se justifica claramente, porque eles estão suplicando a Jesus pelo fato de Cristo assinalar que o caminho de segui-lo é um caminho difícil e árduo. Jesus falou de entrar pela porta estreita, em Lucas 13, por exemplo. Ele falou de deixar pai e mãe, em Lucas 14. Ele falou de renunciar a todos os bens ali, também no capítulo 14. Ele falou da necessidade de perdoar sem limite, sem condições, enfim. Os discípulos, diante dessa realidade, das exigências do reino de Deus, eles sentem que estão vacilantes. Eles sentem-se tentados talvez a rever até as escolhas, talvez sintam-se tentados também a voltar atrás, como muitos de fato, que vão desistir da caminhada com Cristo. Então, Jesus, ele fala que a fé, embora pequena, ela pode ser muito poderosa. Ele usa a imagem da amoreira, esse arranca-te, joga-te, né? Arranca-te daqui, transplanta-te em outro lugar. Ele usa a imagem da amoreira porque a amoreira tem raízes muito profundas. E é uma árvorezinha que pode viver aí 5 séculos, 6 séculos, enfim. Mateus e Marcos não usam a imagem da amoreira, eles usam a imagem da montanha, mas são imagens semelhantes porque se fala da realidade da fé transformando algo que poderia parecer impossível. Se a fé for entendida como uma firme adesão a Deus, então ela pode ter resultados extraordinários. Quando Jesus diz arranca-te daqui, quer dizer, a gente pode criar na nossa mente essa imagem das raízes que prendem profundamente a moreira no chão, mas existem raízes profundas e ódios antigos dentro da humanidade que se enraizaram profundamente também. Existem comunidades enraizadas no rancor, enraizadas na incompreensão. A gente pode usar a imagem das raízes da moreira para a gente pensar nessa realidade. A fé ela tem o poder de arrancar raízes envenenadas também. Entre os povos, raças, enfim, levantam-se montanhas, por exemplo, montanhas de desprezo, montanhas de rivalidades, etc. A gente pode imaginar toda uma realidade desafiadora nesse mundo, mas pelo poder da fé tudo pode mudar. No coração de cada pessoa existem raízes de escravidão também, ao mal, escravidão ao vício, escravidão a uma vida desregrada, enfim. A gente poderia até se perguntar como ser livre, como a gente desenvolver um caminho de liberdade frente aos vícios e mal que podem estar arraigados dentro de nós, inclusive. Bem, só a fé, na verdade, poderá lidar com isso. Em certo ponto, a pessoa não vai poder lidar com isso sem ter fé. Mas o que pode alguém fazer quando surge uma crise de fé? Porque existem também as chamadas crises de fé. Hebreus 2,4. O justo viverá por sua fé, que também é citado por São Paulo em Romanos 1, que teve muitos desafios, São Paulo que enfrentou muitas dificuldades, enfim, mas sempre amparado pela graça de Deus e amparado pela sua fé, mesmo que pequena, era forte a fé de Paulo. Enfim, o que pode acontecer quando a gente entra numa crise de fé, quando a gente sente que a nossa vida está abalada? Bem, nas crises, pode até parecer que Deus não é suficiente, porém Deus ele se esconde.
ele é suficiente, porém ele pode deixar a gente passar pelas tempestades para nos provar, para nos testar, talvez para nos fazer amadurecer. As crises, quando elas são muito fortes, elas podem, sim, criar algumas raízes em nossa vida, na vida humana, elas podem produzir o medo, produzir o pânico, enfim, as crises de fé têm também o seu poder, né, de parecer que Deus nos abandonou, nos deixou sem apoio, etc. Parece que Deus não vai agir. Isso pode levar a pessoa, de repente, a não viver o que Paulo diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, entre aspas. Então, São Paulo usa esse exemplo para dizer que no meio das dificuldades da vida é necessário a gente ter fé, a gente se fortalecer em nossa fé. Claro, nós temos a fé de Pedro, nós tivemos a fé de profetas, como o profeta Elias, o medo de morrer, etc. Mas isso faz parte da vida. Então faz muito sentido os apóstolos, os discípulos de Jesus, dizerem a ele: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque existem as crises de fé. Existem situações que podem, em um momento ou outro, nos desafiar e nos abalar. O importante é a gente não entrar em pânico, não se desesperar, saber que Deus está com a gente presente, que Deus vai nos fortalecer, ou enfim, que aquela provação que a gente está passando pode ser também uma pedagogia de Deus para nos amadurecer, enfim. A gente precisa ter um compromisso hoje, a partir de hoje, em crescer em nossa fé. Levar uma vida de fé sólida, ter uma vida de oração convincente, enfim, ter uma vida espiritual desenvolvida. Peçamos essa graça a Deus para que Ele aumente cada dia mais a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.